Este é o cenário da situação na qual nos encontramos na época em que os eventos do Bhagavad Gita estavam para acontecer. Isso é, Duryodhana finalmente se excedera com os Pandavas e eles não tiveram outra escolha senão ir à luta. A injustiça tomara conta do reino deles. Arjuna e seus irmãos tinham sido enganados e passados para trás. A verdade havia sido esmagada. O Dharma devia ser reafirmado, e os bons companheiros fizeram uma avaliação. A guerra era o único recurso. Nesse ponto da história ocorreu um evento importante. Arjuna e Duryodhana procuravam Krishna, que era Deus sob a forma de um avatar, e pediram sua ajuda. Em um tipo de decisão salomônica, Krishna respondeu: Bem, temos aqui as suas opções. Um de vocês poderá ter todas as minhas armas e todos os meus exércitos, e o outro poderá ter a mim, porém sem exércitos ou armas. Arjuna imediatamente retrucou: Bem, eu quero o Senhor, sem considerar os exércitos. Sua mente estava voltada para Deus, e ele acrescentou: Tudo o que desejo é Deus ao meu lado. Duryodhana ficou muito feliz com isso. Ele, sendo um ser do mundo adâmico, disse: Está perfeito, estou muito feliz, terei todas as armas e todo o poder. Então agora os maus tinham um exército enorme, enquanto os bons tinham uma força bem menor. E Krishna, embora seja Deus, é somente o condutor da carruagem de Arjuna, sequer carrega um arco. Nesse ponto quero apresentar-lhes um pouco mais da história de Krishna, para compreendermos como ele chegou a esse momento no campo de batalha. Krishna era o filho de Vasudeva e Devaki. E Devaki tinha um meio-irmão chamado Kansa. Esse era tão medíocre que colocou o pai atrás das grades para assumir o reino. Porém, embora fosse medíocre, Kansa tinha um ponto fraco no seu coração, que era a sua irmã Devaki. Por isso, quando ela se casou com Vasudeva, Kansa fez uma grande festa para ela, com um grande banquete, e depois anunciou que ele mesmo dirigiria a carruagem para levar o casal até sua nova casa. Entretanto, quando estavam a caminho, uma voz retumbante vinda do céu disse para Kansa: Cuidado, o 8º filho desse casal o matará. Isso, naturalmente, deixou o irmão completamente perturbado. Ele quase matou Devaki e Vasudeva ali mesmo, mas estes imploraram por suas vidas. E Kansa finalmente desistiu e disse: Está bem, não vou matá-los, mas vocês terão que concordar em viver na prisão pelo restante de suas vidas e me entregar todos os seus filhos assim que eles nascerem. O que eles podiam fazer? Só concordar. Então Devaki e Vasudeva ficaram presos e seus primeiros 7 filhos foram levados minutos após terem nascidos. Os primeiros 6 foram mortos por Kansa. O 7º tem uma história complicada, na qual não entraremos agora. Quando chegou a época do 8º, Kansa ficou especialmente preocupado. Colocou guardas extras de serviço na prisão e deixou Vasudeva e Devaki acorrentados. Mas o momento do nascimento chegou. Os guardas se sentiram sonolentos e adormeceram. E o bebê nasceu. Quando saiu do ventre, o bebê, que naturalmente era Krishna, disse: Levem-me a Gokul, para a casa de Nanda, e lá encontrarão uma menina. Troquem-me por ela. E Vasudeva disse: Como posso levá-lo para Gokul? As portas estão trancadas e estou acorrentado. Nesse momento, as correntes de Vasudeva caíram e a porta da prisão se abriu. Vasudeva viu que a mensagem era bem clara. Então levou o bebê Krishna para Gokul e trouxe em seu lugar a menina. Os guardas despertaram, viram o bebê e correram para contar a Kansa. O irmão mau veio até a cela e pensando que a menina era filha de sua irmã, pegou o bebê pelos pés, planejando atirá-la no chão.
mas quando tocou seus pés, ela fugiu de suas mãos e subiu para o céu. Enquanto subia, virou-se para baixo e disse: Eu o teria matado, mas você tocou meus pés, e embora tenha feito isso com a intenção de me matar, entenderei como se estivesse me prestando uma homenagem, e deixarei você ir dessa vez. Depois, desapareceu no céu. Eles deixaram o bebê Govinda, que é como Krishna era chamado quando criança, naquela casa de Gokul, onde foi criado por uma mulher simples da aldeia, Yasoda, esposa de Nanda. À medida que Govinda crescia, todos os tipos de milagre aconteciam à sua volta, mas os aldeões os recebiam como simples alucinações. Quero dizer, como alguém poderia acreditar que o avatar de uma era estava vivendo ali na aldeia entre eles? Por exemplo, uma vez alguém chegou para a mãe de Krishna e disse: Yasoda, seu menino Govinda está comendo iodo. E Yasoda respondeu: Que coisa terrível! Venha cá, Govinda, abra a boca e deixe-me ver. Govinda abriu a boca e Yasoda olhou, e dentro de sua boca ela viu todo o universo, todas as galáxias, todas as estrelas e todos os planetas, até a pequenina Terra. Com ela e Govinda, e Yasoda ficou totalmente confusa. Então, dizem os Puranas, Govinda, com a compaixão do seu coração, velou novamente os olhos da mulher com amor materno. Não é uma bela imagem? Então ela, mais uma vez, viu somente o seu filho ali de pé, e não se lembrou do que vira, e disse: Por que eu pensei ter visto isso? Bem, é melhor eu ir me deitar. Acho que não estou me sentindo bem. Vocês sabem como isso acontece. Quando Govinda era ainda um bebê, um demônio foi enviado para matá-lo, mas ele o atingiu com tanta força que o demônio saiu girando no ar e morreu. As pessoas da aldeia disseram: Não foi uma sorte a maneira como aquele furacão veio e carregou o demônio e o bebê não foi atingido? Quando Krishna matou uma cobra venenosa enorme que vivia no rio, todos disseram: Foi uma sorte que a cobra tenha afundado antes de mordê-lo. Ninguém conseguia aceitar o que realmente estava acontecendo. Por isso encontravam outras explicações para o que vivenciavam. Isso soa familiar para vocês? Porém, mesmo que todos em Goku rejeitassem os milagres, não podiam deixar de ficar totalmente encantados com Krishna. Quando menino, ele cuidava das vacas e era muito travesso, muito brincalhão, roubando manteiga e atormentando as mulheres da aldeia. Mas era sempre duramente castigado, apesar de ser incrivelmente cativante. E, naturalmente, tocava flauta. Precisamos compreender que estamos comentando aqui apenas um dos aspectos de Deus, da mesma maneira que Jeová representa um outro aspecto. Krishna é uma expressão de uma certa qualidade de Deus, mas onde Jeová é a face do rigor de Deus. Krishna é o aspecto amoroso, brincalhão, traquinas, e era muito bom estar perto dele, porque onde quer que fosse, todos queriam estar ao seu lado. Os outros vaqueiros gostavam dele como companheiro e todas as gopis, as meninas que ordenhavam as vacas, eram absolutamente tomadas de amor por ele e o seguiam aonde fosse. Krishna é talvez o avatar mais alegre que tivemos. Está sempre rindo, brincando, é ativo e alegre. Era como a própria vida quente e radiante, uma imagem incrível para se ter de Deus. Bem, depois de um tempo, a notícia dos milagres chegou a Kansa, e ele compreendeu quem Krishna deveria ser. Então, urdiu uma conspiração, planejou um grande festival e convidou Krishna. No festival havia um lutador enorme que desafiou Krishna, que na época tinha 12 anos, para uma luta. Krishna naturalmente aceitou o desafio e matou o lutador sem dificuldade.
Depois, subiu na plataforma, segurou firme o tio e disse: o seu momento chegou também. Atirou-o no chão e o matou. Soltou o pai de câncer da prisão e o fez rei novamente. E naquele momento, Krishna mostrou quem era. Quero dizer, não se podia mais pensar nele como aquele menino da vizinhança que causa tanta confusão. Por isso, ele não voltou mais para Goku após essas ocorrências. Na verdade, toda a sua manifestação mudou nesse momento. Ele partiu e construiu uma cidade chamada Dvarka e viveu ali. Desse ponto em diante, seu papel foi o de investir reis, de guiar e orientar os líderes da sociedade. Aconselhava quanto à diplomacia e assuntos do Estado, mas vivia como um perfeito yogi, dando tudo o que tinha e sempre ajudando a todos. E naturalmente tornou-se amigo dos Pandavas. Isso nos leva ao ponto da história onde encontramos Krishna conversando com Arjuna no campo de batalha. Mas somente para terminar a história de Krishna, após a batalha de Kurukshetra, quando praticamente todos em ambos os lados tinham sido mortos e todos os 100 filhos de Dhritarashtra haviam sido aniquilados, Gandhari, a mãe dos 100 filhos, está caminhando pelo campo de batalha e lamentando quando encontra Krishna. Ela diz a ele: você ficou olhando enquanto tudo isso acontecia. Você permitiu que essa matança acontecesse. Agora haverá morte dentro da sua própria família e daqui a 36 anos você mesmo será morto no meio da guerra. A resposta de Krishna é interessante. Ele se inclinou para ela e disse: obrigado, mãe, por me ajudar a encontrar a saída. Em outras palavras, Krishna vê que a maldição de Gandhari dará a ele os meios para terminar a sua encarnação e a viu como uma bênção. O Gita nos impele a modificar nossos pensamentos de "oh, que terrível" para "não, que maravilha". Constantemente o livro nos impulsiona dessa forma, nos lembrando que nem tudo é o que parece ser à primeira vista. Finalmente a maldição de Gandhari se concretiza e quando Krishna se deita para descansar durante o momento da batalha, é morto por um caçador que o confunde com um cervo. Mas em outra interpretação, isso era somente o estratagema que Krishna precisava para deixar o seu corpo. E quando morreu, Krishna agradeceu ao caçador e o abençoou, e o caçador foi imediatamente para o céu.